Meus irmãos, papai do Senhor. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, a epístola de Apocalipse, o apóstolo João, capítulo de número 3. Louvado seja o nome do nosso Deus. Apenas o verso de número 11. E eu gostaria que todos, em uma só voz, pudéssemos ler. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Esse vem sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Curve a sua cabeça, Deus Pai, Deus poderoso, em nome do teu Filho amado, eu te louvo, Pai, por esse momento, Senhor, pela palavra, pela oração que já foi feita, mas naquilo que nós temos, a nossa intimidade, eu preciso, ainda que por breves palavras, dirigir ao Senhor pedindo a tua ajuda e o teu auxílio. Tu sabes, meu Pai, como se encontra a minha alma nesta noite. Mas eu quero que, mais uma vez, não eu, mas o teu Espírito Santo, ele venha, Deus, sobressair, ele venha aparecer, que o teu Espírito Santo nesta noite, ele possa tomar essa igreja, como se hoje fosse o último culto, que jovens sejam impactados, que o teu Espírito tenha liberdade nessa noite, para derramar línguas estranhas no meio do povo. Senhor, eu te peço nessa noite, traga a nossa memória, traz a recordação nessa noite, ó Deus querido, aquele momento em que a juventude se abraçava e o teu Espírito descia, e o dia raiava e o poder, ó Deus querido, se manifestava. Eu te peço, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, fica conosco. Amém e amém. Tome o teu assento, querido, em nome do Senhor Jesus. Deus é testemunha da angústia que permeia o nosso coração nessa noite. Deus é testemunha da fraqueza que subimos a essa tribuna. Passamos as últimas semanas clamando ao Senhor pela sua misericórdia, que nos revelasse a sua palavra, que falasse conosco acerca da sua palavra. E em todo o tempo, tudo que o Espírito de Deus falava ao nosso coração era esse que vem sem demora. Eu dizia, Senhor, eu preciso, eu sei disso, a igreja já sabe disso, mas eu quero uma palavra para trazer à igreja. Eu dizia, diga, igreja, é esse que vem sem demora. Eu dizia, Senhor, eu preciso de uma palavra, fala comigo. E Deus dizia, esse que vem sem demora. Eu cheguei aqui e disse, Senhor, eu sei que o Senhor vem sem demora. Mas nós somos crentes pentecostais, meu Pai, acostumamos a ouvir palavras que marcam os nossos cultos. E Deus disse, esse é o problema. As palavras estão marcando os cultos, mas não estão marcando as vidas. Mas eu venho sem demora. Esse que eu venho sem demora. Então Deus me deu um tema para essa mensagem nessa noite. Ainda que eu não queira, Ele vem sem demora. Ainda que eu não esteja preparado, Ele vem sem demora. Ainda que eu ache que Ele não venha mais, Ele vem sem demora. Quero parabenizar a juventude por escolher um tema tão atual da igreja. Crente que não espera a vinda de Jesus precisa rever seus conceitos. Se você espera as bênçãos de Deus para essa espera, eu também espero. Se você espera os milagres de Deus para essa espera terrena, eu também espero. Mas nada me prende ao maior de todos os milagres, esperar e estar preparado para o dia do Senhor. Então que Deus abençoe a juventude por escolher um tema atual, um tema gritante nos nossos dias. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa introdução. Eu não sei se você vai pular, gritar, saltar, quebrar banco, não sou preocupado com isso, porque, como já lhe contei, querido, Deus sabe a angústia do meu coração quando este texto gritava dentro de mim. Mas eu quero que você nessa noite entenda uma verdade que eu vou lhe falar. Se é conhecedor de todas as doutrinas que a Bíblia revela e que, segundo alguns estudiosos, já se cumpriu, não me prepara para ir para o céu. Está num culto como esse, sinto muito te dizer. Hoje eu vou entregar tudo aquilo que Deus falou comigo, porque irmão, só Deus sabe que eu sinto. Mas sinto te dizer uma coisa, ter cartão de membro, estar na igreja hoje, não te prepara para ir para o céu. Quando João escreve essa carta, conhecida como a carta do Apocalipse, texto esse que muitos têm medo,
Quando ouvem falar de coisas apocalípticas, as pessoas tremem. Deus não estava querendo ameaçar a sua nação. Deus não estava querendo incutir nas nossas vidas um temor restrito ou acelerado acerca das coisas que aqui estão dizendo. O livro de Apocalipse não é um conto de terror, não é. O livro de Apocalipse não é um livro de maldições. O livro de Apocalipse, ele é um livro de esperança. Porque é no livro de Apocalipse que eu encontro João dizendo que mesmo que todas as potestades de sua época houvesse disseminado na sua geração mortes, martírio, eu vejo em Apocalipse o meu Jesus querido dizendo: não se preocupe, porque eu, Senhor, voltarei para buscar a minha igreja. Eu, Senhor, voltarei para trazer para junto de mim aqueles que perseverarem. Então Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse diz para você, querido, que tem chorado, que tem gemido, que tem se martirizado, que tem às vezes pensado que nada mais vale a pena. Em Apocalipse é uma palavra de Deus para você: aquieta o teu coração, eu estou voltando, eu estou vindo buscar a igreja, eu estou regressando. João, como escreve esta carta, ele recebe da parte de Deus uma grande honra. Eu quero, em poucas palavras, te contar o que estava acontecendo no período desse livro. A Bíblia diz que quando Nero, um dos maiores imperadores que Roma já teve, um homem sanguinário, quando Nero resolve lançar contra os judeus cristãos de sua época uma perseguição terrível, a Bíblia diz que Nero, a história diz que Nero, ele começa a se intitular Deus. Nero começa a se denominar como um semideus. Após o seu suicídio, as pessoas começam a venerar e a clamar pelos imperadores de Roma como se fossem deuses. E a moda pega. A história diz que outros vieram e essa moda pega, mas no período de João havia um homem chamado Domiciano, que era agora imperador de Roma, e esse homem, um dia em uma de suas aparições, em uma de suas falas, ele decreta que ele era o Deus dos deuses. Imagine você, crente, que conheceu o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, ouviu um rei mortal bater no peito e dizer: eu sou o Deus dos deuses, e exigir a sua adoração. Lógico, você vai ver que todo aquele cristão verdadeiro dessa época que recusou adorar a esse homem, ele começou a ser perseguido, ele começou a ser martirizado. Irmãos, escuta uma coisa que eu vou lhe dizer: a maior prova do cristianismo vivo são homens e mulheres que tinham sonhos como você, projetos como você e eu temos, mas que para defender a fé que tinham em Cristo precisaram dar suas próprias vidas. Esse homem pega João e o encarcera em uma ilha conhecida como Ilha de Patmos. E João, já naquela ilha, desfalecendo, já sem vigor, a Bíblia diz que um dia ele recebe uma palavra, uma revelação. Ele tem o privilégio de contemplar e ver o Cristo ressurreto, dizendo para João: João, aquieta o teu coração, João. Ele diz para você nessa noite, crente: aquieta o teu coração. Eu não subi no madeiro à toa, os cravos não transpassaram as minhas mãos à toa, eu não entrei em um sepulcro à toa, eu venci a morte e fui glorificado nos céus, e ainda não acabou a história. Eu vejo João se virando, açuriacando, e tendo a maior de todas as visões. Eu imagino na mente de João os pensamentos que surgiram. Eu imagino João pensando: ah, Jesus, como é bom ver o Senhor. Só o Senhor sabe o que eu estou passando, Ele sabe mesmo o que você está passando. Eu imagino João dizendo: Senhor, tu sabes como está a minha alma. E eu imagino Jesus com uma voz de muitas águas dizendo: João, João, o que tu estás passando é apenas um pouquinho do que eu passei. Se alegra, João, o teu sofrimento é um pouquinho do meu sofrimento, João. O que você está passando, João, é um pouquinho, João, da angústia que eu senti. Mas, João, eu venho buscar a minha igreja.
malditar. João, essas são as últimas palavras. Eu imagino Deus dizendo: João, tudo que você viu não se compara ao que você vai ver agora. Começa a escrever, João. E começa pelas 7 igrejas da Ásia. Porque dessas igrejas eu vou atingir o mundo. Começa a escrever nessas igrejas. E João obediente começa a escrever as 7 igrejas da Ásia. Nós não vamos nos deter nas outras 6, mas eu quando chego em Filadélfia, eu vejo Deus falando com João: João, escreve essa igreja. Porque essa igreja tem qualificações diferentes. Essa igreja tem qualificações diferentes. E João começa a escrever a igreja de Filadélfia. E no versículo 8, eu acho interessante, porque no versículo 7 do capítulo 3, João primeiro fala de quem está escrevendo. João diz: olha, aquele, assim diz, aquele que é santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. João faz questão de dizer assim: olha, quem está dizendo aqui não é Dilma Rousseff. Quem está dizendo aqui não é o ministro da Fazenda. Quem está dizendo aqui não é a nata da sociedade humana. Quem está dizendo aqui é aquele que fala assim embaixo, fecha o livro e aconteceu o que falou. Quem está falando, João, não é aquele que a sua palavra é revogada, querido. Aquele que decretou a sua vida, ele não volta atrás, querido. Ele não volta atrás, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, para começarmos a aquecer as turbinas deste lugar, porque eu sinto a presença dele aqui. Jesus faz questão de se identificar. Jesus faz questão de se identificar e tem um porquê. Você sabia que tem um porquê? Quando você escreve uma carta para alguém, hoje quase ninguém escreve mais carta, a internet roubou aquela coisa primitiva, gostosa, que nos fazia ficar no portão esperando o carteiro chegar para receber uma carta. Mas quando você escreve uma carta, você tem o cuidado de dizer quem é o remetente daquela carta. Por que isso? Porque o destinatário, quando pega a carta, dependendo do nome que está na frente, ele nem lê a carta. Quem nunca recebeu aí carta com propostas de banco, um monte de coisa, você olha assim e fala: não quero nem ver. Então Jesus faz questão de dizer quem está escrevendo. Porque Jesus sabia que no século que nós estamos vivendo, muitos iam pegar a carta e dizer isso. Mas ele sabe que hoje aqui tem destinatários. E quando descobre que a carta foi escrita pelo santo, pelo verdadeiro, pelo imutável, aquele que tem nas mãos a chave de Davi, quando você pega a carta que ele escreveu, querido, você pega, você guarda, porque sabe que ele fala e ele cumpre. Ele faz questão de se identificar. Me pasma, me deixa perplexo saber que muitos não sabem quem ele é. Deixa eu falar para você quem ele é. Primeira coisa que ele fala: João, escreve ao anjo da igreja de Filadélfia, assim diz aquele que é santo. Oh, aleluia. Se tem uma coisa que Deus sempre gosta de deixar claro, é que ele é santo. Se tem uma coisa que deixa Deus feliz, é falar assim: olha, eu sou santo. A adoração à eternidade, querido, se fosse aqui na terra não vendia CD nenhum, porque é repetitiva, mas no céu faz sucesso, porque a adoração no céu é santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que eu quero te deixar nessa noite ciente é que aquele que vem buscar a igreja, ele é santo. Glória a Deus. Então, sendo santo, ele vem buscar aqueles que são. Eu ouvi. Ele vem buscar aqueles que são. Tem santo aqui nessa noite. Tem santo aqui nessa noite. Oh, aleluia. Deixa eu te dar uma ideia do que é santo. Vivemos um período que achamos que santidade é ser incontaminado. Queria eu também poder ser incontaminado, como eu queria. Passar no meio de todas as coisas que nós vemos e não ser vulnerável a elas. Como eu queria também poder ter certeza de que as minhas vestes todo o tempo ela não tem uma mancha. Como eu queria ter certeza que em todo momento eu consigo, Rodrigo, manter as minhas vestes limpas. Como eu queria.
Mas quantas vezes, querido, pensamentos rondam a tua mente e que Jesus disse que era pecado, manchou as suas vestes? Quantas vezes você se sente injustiçado por alguma coisa, deixa o seu juízo transparecer e se ira contra o seu irmão, nem sabendo o que aconteceu com o seu irmão, falou do seu irmão, você já pecou, manchou as suas vestes? Aí você vai dizer, mas peraí, a Bíblia diz que aqueles que têm as suas vestes manchadas não vão entrar no céu. Como é que é isso aí? Você está dizendo que é difícil manter as vestes limpas? Eu não estou entendendo, eu vou te explicar, querido. O santo que a Bíblia fala que Jesus vem buscar são aqueles que reconhecem a sua situação de pecador, mas lutam desesperadamente contra o pecado. Ele luta todo dia, ele se mata todo dia, ele morre todo dia, ele desce todo dia. O Senhor tem misericórdia. Ele vem buscar o povo santo. Isso não é pretexto, querido, para você dizer assim, então se é assim ou não. Eu estou dizendo àqueles, querido, que buscam não pecar. Não é aquele que pega e diz, Jesus perdoa. Pega e Jesus perdoa. Tem uma coisa para te dizer. Ele vem como ladrão. E ele pode chegar justamente na hora que você está indo levar as vestes para lavar. Aí vai ser tarde demais. Se ele é santo, ele vem buscar um povo santo. Mas eu quero trazer para você qual é a definição de santo. E para isso temos que voltar um pouco na história. Quando eu vou para o livro de Êxodo, quando Deus dá a ordem a Moisés que construa o tabernáculo e manda separar sacerdócios para que cuidem desse tabernáculo, Deus dá uma ordem a Moisés, e essa ordem é dada ao povo, de que se trouxessem utensílios para que fossem introduzidos no templo, para que esses utensílios fossem utensílios separados para o serviço sagrado. Esses utensílios, eles tinham uma finalidade. Eles só serviam para serem utilizados no culto de adoração a Deus. Hoje eu estou pregando para jovem. Eu sou jovem também, estou um pouquinho mais gastado, mas sou jovem. Vou te dar a primeira definição de santo. Santo é aquilo que foi separado para honrar e adorar somente ao Deus dos céus. Todo utensílio dentro do tabernáculo só servia para adorar a Deus. Tanto é que quando um rei pega os utensílios e tenta usar em outra coisa, Deus pesa esse reino. Então, filho, você que me escuta, tua voz é para adorar o Senhor. Ah, não fica cantarolando essas coisas por aí não, filho. Ah, você tem uma voz tão linda, canta fulano, canta assim. Não, meu irmão, a minha voz é linda sim, mas é só para adorar e exaltar o Deus que é santo e vem me buscar. Aleluia! Santo é ser separado. Ah, você tem um rostinho tão bonito. Valoriza a sua beleza. Ei, querido, minha beleza é para adorar e exaltar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É só para Ele. Primeira definição de santo: separado. Você foi separado, querido. Você foi separado. E deixa eu te contar uma coisa interessante que você talvez não saiba. Todo utensílio que era separado para servir ao Senhor, quando era danificado, quando era profanado, saía de dentro do templo e era jogado fora. E diz a Bíblia que quando Jesus vier, todo aquele que não se encontrar escrito no livro da vida vai ser lançado à parte. Mas nessa noite, você que é santo e foi separado, se porventura alguma coisa impura tocou na sua vida, hoje é noite de purificação, hoje é noite de renovo, é noite de você deixar Deus te encher. Hoje Deus está derramando neste lugar uma cachoeira de unção para te lavar mais uma vez, porque você é um utensílio separado. Ele é santo. Aleluia. Aleluia. A segunda identificação dele: verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele só vai levar para perto dele aqueles que andam lá. Não ouvi. Se ele é verdadeiro, ele só vai levar para junto deles aqueles que andam lá. Eita. Verdadeiro. Tudo aquilo, querido, que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é honroso, Deus não leva. Ele é verdadeiro. E vivemos hoje um período em que temos que tomar muito cuidado com isso, porque a verdade hoje ela tem sido deturpada. O que é verdade tem virado
a mentira, o que é mentira tem virado verdade, mas eu estou aqui hoje para defender a carta que foi escrita por ele. Ele continua verdadeiro, e sendo verdadeiro, ele vem buscar aqueles que andam em verdade. Aleluia! Temos tido esse cuidado de andar em verdade? Como tem sido a nossa conduta? Jovens que me escutam, como tem sido a minha conduta quando eu estou aqui com esse microfone, com a roupa do culto, na oportunidade que me dão, na salvação que eu presto à igreja? Será que eu estou na verdade? Será que se eu sair lá fora, sem o microfone, sem a roupa do culto, sem a oportunidade que me dão, será que os meus lábios continuam exalando a verdade? Igreja que me escuta, como somos nós, quando a roupa que usamos não é essa, quando a igreja que estamos não é a igreja, mas é a igreja tempo eu, como é que tem sido a nossa conduta? Será que estamos andando em verdade? Ele vem buscar o que é verdadeiro. Aleluia. E o que é verdadeiro, irmãos, pode ter o argumento que for, não muda, porque é verdade. O que é verdadeiro pode tentar derrubar do jeito que quiser, mas ninguém derruba porque é verdade. Sabe por que você ainda está de pé, querido? Já tentaram te matar de tudo quanto é jeito, mas você ainda está de pé. Pode estar até batido, pode estar até sentindo dor, mas está de pé, porque você tem andado na verdade, e a verdade ninguém derruba. A verdade é eterna, porque Ele é a verdade. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Ele é a verdade. Ele é a verdade, querido. Não abra mão da verdade. Ainda que doa, ainda que machuque, mas a verdade cura. A verdade cura. Ele é a verdade. A terceira identificação ele diz: olha, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Você já parou para pensar que esse Deus que escreveu essa carta, na sua identificação, nos três nomes, nos três atributos que ele dá a si mesmo: santo, verdadeiro, e ele diz na terceira pessoa, agora ele diz em terceiro lugar, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Sabe o que ele está dizendo? Se eu disse que é desse jeito, pode vir o presidente da República e falar que é desse. Pode ir um monte de gente atrás dele nesse caminho, mas eu abro e ninguém fecha. Eu abri é aqui, é por aqui, é desse jeito, é do jeito que eu abri, é do jeito que eu falei, é do jeito que eu disse. Muito quem quiser, mas é assim, está pronto, está acabado. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E aí eu quero dizer para você, cuidado com isso. Tem gente abrindo por aí muita porta. Estão se abrindo por aí muita porta. Mas eu ainda fico com aquele que tem a chave de Davi, porque só a porta dele é que ninguém fecha. E ele diz: João escreve, João começa a escrever na igreja de Filadélfia e diz: conheço as tuas obras. Já dissemos que ele é santo, verdadeiro e tem a chave de Davi. E agora ele diz assim: conheço as suas obras. Teu pastor pode não conhecer, mas eu conheço. Teu dirigente pode não conhecer, mas eu conheço. Teus pais podem não conhecer, mas eu conheço. Tua esposa pode não conhecer, mas eu. Epa, ele já disse que é verdadeiro. Então o que ele fala é certo. Ele diz: começa dizendo: conheço as suas obras. Aqui eu quero começar a pregar. Eu quis chegar aqui para, antes de pregar, chamar a sua atenção e dizer: Ele conhece as suas obras. Ele conhece os seus caminhos. Eu quis te trazer até aqui, falando de quem Ele é, para você entender que se porventura Ele falar contigo nessa noite alguma coisa, não deixa para amanhã. Faça o que Ele está te mandando fazer hoje, porque Ele diz: eu conheço as suas obras. Jeremias capítulo 17, versículo 9 e 10. Jeremias diz assim: enganoso é o coração do homem, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí no verso 10 Deus responde: mas eu, Senhor, esquadrinho o coração
segundo as suas obras. Aí eu vejo Paulo escrevendo aos Gálatas 6, verso 7, que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Sabe por quê, querido? Porque Ele conhece as minhas obras. Eu posso fingir para um monte de gente, mas na hora da partilha, na hora do pagamento, Ele vai me dar aquilo que eu estou plantando. Eu posso fingir para um monte de gente, mas na hora da recompensa, Ele que conhece todas as coisas, vai dizer: está aqui o teu, 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 o teu, o teu. E não reclama, porque eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu conheço. Aleluia. E nós nos enganamos nesse quesito. Nós nos enganamos. Nós achamos que Ele não nos conhece. Eu ouvi uma vez uma situação interessante. É um fato cômico, mas se encaixa no que eu estou dizendo, de que um certo cidadão se candidatou a vereador, e quando chegou na apuração dos votos, ele só tinha um voto. Só teve um único voto. E ele chegou em casa abatido com aquilo, decepcionado, virou para a mãe dele e disse: poxa, mamãe, os outros não votarem em mim, tudo bem, mas tem a senhora. A mãe levantou, foi em direção ao filho e acariciou, porque mãe é mãe, bateu no ombro dele e disse: meu filho, se quem não te conhece não votou em você, você acha que eu que te conheço ia votar? Sabe o que é isso, querido? Ele conhece as suas obras. Oh, aleluia, Ele conhece as suas obras. Então, se Ele conhece, querido, está chorando, está gemendo, continua, porque Ele vai te dar um galardão, querido. Ele vai te recompensar, Ele vai. Conheça as suas obras. A igreja de Filadélfia tinha uma localização privilegiada. Ela era a porta de entrada para a Ásia Menor. Imagine você morar numa cidade em que é o centro comercial de um país. Todas as coisas acontecem naquela cidade. De acordo com a história, era uma das cidades mais pagãs que existia. Era uma das cidades onde a adoração a deuses era em grande escala. O politeísmo que existia ali era tremendo. Só que a Bíblia me deixa intrigado com uma coisa. Justo nessa cidade, vamos achar a única igreja, ou melhor dizendo, a segunda, porque apenas duas igrejas não são reprovadas: Esmirnas e Filadélfia. Mesmo em uma cidade tomada por tanta apostasia, Deus encontra uma igreja que resolveu viver em fidelidade a Ele. Eu quero crer que se Deus estivesse escrevendo a Bíblia ainda, existiria lá nas Escrituras uma cidade com o nome Cantagalo, e não seria Filadélfia, mas seria uma igreja chamada Adecã. Amém, querido? Ou não amém? Seu amém foi fraco. Então, se você está em dúvida, você tem tempo ainda de começar a fazer uma história diferente, porque a história diz que nem a apostasia daquela cidade mudou o caráter daquela igreja. A primeira característica daquele que vai morar no céu com Ele, as características dele como crente não muda se a maioria muda. A primeira característica daquele que vai morar no céu com Ele, o jeito dele servir a Deus não muda, mesmo se a maioria muda, porque ele sabe que aquele que escreveu é verdadeiro e ele vem buscar a igreja. Essa igreja não mudou o seu jeito de servir ao Senhor. Hoje fala fiel. Fiel. Tem fiel aqui nessa noite? Já tentaram te mudar tudo quanto é jeito, mas tu é fiel. Diz: Senhor, não, é desse jeito que eu entendo, é desse jeito que eu aprendi, é desse jeito que eu sinto a tua presença. Ele fala: ei, coloquei diante de ti uma porta aberta, ninguém vai fechar, porque tendo pouca força e tentando, guardaste a minha palavra. Aquela igreja não mudava. E olha que a Bíblia diz que existia uma sinagoga de Satanás. Sabe o que é isso? Existia fronteira a eles, uma concorrente que se dizia crente, que tinha jeito de crente, tinha cheiro de crente, tinha louvor de crente, só não tinha o Deus dos crentes, e fazia oposição a eles. Mas diz a Bíblia que mesmo assim eles não negaram a palavra. Glória! Querido, não deixe que nada te mude. Juventude que aqui está, o jeito
de ir para o céu ainda é o mesmo. O jeito de alcançar a eternidade ainda é o mesmo, não mudou. Não inventaram uma fórmula. Hoje a ciência cresceu de forma espantosa. Hoje você já pode fazer tudo o que você imaginar. Só tem uma coisa, querido: o caminho para o céu ainda é debaixo da presença de Jesus. E para estar com Jesus, eu ainda preciso resistir. Como Filadélfia. Aleluia! Primeira característica que eu destaco nessa noite: uma igreja que resiste, uma juventude que resiste, uma juventude que não volta atrás. Eu vejo João, o mesmo João que escreve Apocalipse, na sua epístola pastoral, ele escreve aos jovens, capítulo 2 de 1 João, dizendo: jovens, sois fortes. Jovem, vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. Que João está dizendo, juventude? Vocês têm força. Não mude, não se corrompam, permaneça firme, permaneça fiel, permaneça crente, porque Ele está vindo buscar a igreja. A segunda coisa que eu destaco nessa noite, na carta a Filadélfia, João diz: mesmo tendo pouca força. João fala de força. Pouca força que João está se referindo, está dizendo uma igreja pequena, uma igreja talvez que não era vista, uma igreja sem expressão. João diz: mesmo sendo assim, vocês não pegaram meu nome. Hoje você liga a televisão e você vê templos monumentais. Você busca nas redes sociais hoje, cada dia uma igreja diferente, e com um público que você fica olhando: meu Deus do céu, aquela igreja é gigantesca. Mas a igreja de Filadélfia era pequena. E o interessante é que lá no céu Deus não estava vendo a igreja grande, a igreja luxuosa. Lá no céu Deus não estava vendo a igreja que tinha os maiores talentos talvez da época. Deus lá no céu estava olhando e estava vendo uma igreja que mesmo pequenininha e fraca, estava com seus joelhos dobrados, dizendo: Jesus, vem buscar a igreja, porque ou a gente morre ou o Senhor vem, mas a gente não muda. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: Deus nem viu o penteado que você fez, Deus nem viu a roupa que você colocou, as sandálias, Deus nem viu isso. Mas Deus está olhando dentro do teu coração, para ver se você continua o mesmo, para ver se você continua o mesmo. Guardaste a minha palavra. E guardar a palavra às vezes é difícil. Mas o salmista escreve aos jovens no Salmo 119, ele diz: de que maneira poderia o jovem purificar o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Vocês escolheram esse tema. Então eu quero crer que aqui estão jovens que esperam Jesus. E eu estou te dizendo o que nós precisamos fazer para guardar Jesus. Não negaste a minha palavra. Não negaste. Sabe o que é não negar a palavra? Alguém diz assim: olha, isso aí já passou, isso aí é coisa falida. Você gosta de crente aí? E você diz: não, Jesus disse na palavra dele. Jesus falou que o único jeito de ir para o céu é servindo a Ele. E Jesus disse que se eu sirvo a Ele e quero ir para o céu, eu preciso fazer a vontade dEle. E a vontade de Jesus é que eu obedeça a sua palavra. E nós esquecemos esses detalhes. Observamos tantas coisas e às vezes esquecemos de guardar a palavra do conserto dele. Mas essa noite eu quero, como profeta do Senhor, como servo de Deus, trazer à tua memória, querido, o maior esforço que nós temos que ter nessa geração é guardar a palavra do nosso Deus. Não negaste a minha palavra. Todos os dias a história diz que a sinagoga de Satanás, uma igreja do judaísmo que queria matar essa igreja, todos os dias eles afrontavam essa igreja. Todos os dias eles tentavam lançar contra essa igreja situações mentirosas para defamar essa igreja. Mas a Bíblia diz que em todo o tempo eles continuaram firmes. E o interessante, irmãos, é que as perseguições eram grandes. Homens foram trancafiados, mulheres foram arrastadas com seus filhos. A história diz que o Coliseu de Roma era um cenário de terror.
Porque mulheres, crianças e homens eram levados para esse lugar, eram devorados. Mas diz a Bíblia que existia um povo que estava convicto de que ainda que a morte fosse necessária, valia a pena morrer por Jesus. Querido, vou falar para você nesta noite, vale a pena ficar inabalável com Jesus, vale a pena seguir em frente com Jesus. E ele diz ainda: não negaste o meu nome. Aleluia, glória a Deus. Não negaste o meu nome. Quando alguém vinha contra aquela igreja e perguntava: a quem vocês servem? Jesus. A quem vocês seguem? Jesus o Cristo. Os judeus não acreditam que Jesus que veio, que eu e você cremos, é o Jesus o Messias. Eles esperam ainda o Messias, e vai vir o Messias para ele. Quando Jesus vier em glória com a igreja, eles vão ver Jesus em glória. Mas eles não acreditavam que esse Jesus era o Messias, e eles queriam que essas pessoas também não acreditassem. Está rolando aí na internet um cidadão chamado Flávio Sabino, e eu comecei a assistir algumas reportagens, não sei se o pastor Almeida já viu. E esse homem está criando uma revolução. Ele está provando por A mais B que metade do Antigo Testamento é mentira, e que todo o Novo Testamento é invenção. E tem pastores indo atrás desse homem. E ele disse em uma de suas matérias que pode provar, se tiver recurso, aonde o corpo de Jesus está. E tem crentes acompanhando. E eu postei para um amigo e disse: meu irmão, se vocês acharem o corpo de Jesus, mulher e filho, eu continuo crendo em Jesus. Eu continuo crendo em Jesus. Mesmo tendo pouca força, não negaram o meu nome. Aleluia. Eu continuo acreditando. E esse homem está ganhando força. Existem igrejas abrindo para que esse homem traga palestras, porque ele se denomina como exegeta, um defensor da verdade, e traz esses conhecimentos. Mas, querido, Jesus escreve na igreja de Filadélfia: ei, vocês são fraquinhos, não tem expressão, mas não negaram o meu nome. Podem apanhar, mas não negaram o meu nome. Essa é a característica de quem vai morar na eternidade. Tem crente que não nega o nome dele aqui nessa noite. Tem crente que não nega o nome dele aqui nessa noite. Ei, querido, não negaram o meu nome. Não negaram. Aleluia. Mesmo tendo pouca força, não negaram o meu nome. Você pode ser o crente mais fraquinho da congregação. Você pode ser o crente mais sem expressão da congregação aos olhos dos homens, mas na eternidade Deus está te vendo, e Deus tem orgulho de você. Sabe por quê? Deus olha para você e diz: ah, meu filho, ele não nega o meu nome. Ah, meu filho, ele não nega a minha palavra. É fraquinho, ninguém dá nada para ele, mas para mim é um gigante, porque não nega o meu nome. E quando eu voltar, eu volto por ele. Eu volto para ele. Aleluia. Quem te falou que ele vai voltar para a multidão? Quem falou para você que ele vai voltar para uma multidão? Quem te enganou com isso? Quem foi que te enganou? Ele vai voltar para uma multidão. A Bíblia não diz que ele vai voltar para uma multidão. Paulo, quando escreve nas suas epístolas, Paulo diz assim: olha, nós que estivermos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. Paulo é claro quando diz: olha, ele vai voltar para quem? Para quem morreu nele e para quem está vivo e ainda está nele. Aleluia. Esse pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa porta, querido, que Jesus está falando aqui para a igreja de Filadélfia, eu quero nessa noite simbolizá-la de uma seguinte forma para mim e para você. Todas as vezes que fala de porta, fala-se de esperança. Toda vez que falamos de porta, falamos de esperança. Quando ele volta numa tribulação muito grande, ele fala assim: vai, não, vejo uma porta se abrindo. Ele nem sabe que porta que é, já pula da glória e aleluia, porque entendemos que porta é esperança. Então, nesse sentido, eu quero trazer para você nessa noite mais uma revelação de Deus. Quando ele fala: por diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, Deus diz para mim e para você nessa noite: diante de você existe uma porta chamada esperança, que ninguém pode fechar. Ainda que você passe o vale da sombra da morte, sempre haverá uma porta chamada esperança diante de você. Ainda que todas
as coisas contra você conspirem, sempre haverá uma porta chamada esperança diante de você. Ainda que muitos no meio da igreja, aqui em Filadélfia, se levantassem e mudassem a sua atitude, sempre haveria uma porta de esperança. E eu quero trazer uma revelação nessa noite. Se Satanás pudesse, ele já tinha fechado a tua e a minha boca. Já tinha fechado. A porta dessa igreja já tinha fechado há muito tempo. E muitas outras. Se Satanás pudesse, querido, ele já tinha destruído a minha e a tua vida, sem sombra de dúvidas. Só que existe uma porta diante de você chamada esperança. E essa porta não é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo te conduzindo. Eu não sei, dentro de você tem uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pode vir as lutas, as dificuldades, mas sempre vão olhar e sempre vão te ver, porque há esperança ainda, querido, para a tua vida. Esse podia ter tido uma porta aberta. João, quando começa a escrever isso, João está dizendo à igreja de Filadélfia que a perseguição do seu tempo era acirrada. Se trouxermos para os nossos dias, não é muito diferente. Como eu disse aqui, a sedição de adorar ao homem, o imperador, ele exigia ser chamado de Deus, e estava destruindo, aniquilando aqueles que queriam continuar de pé. Se trouxermos para os nossos dias, não é muito diferente. Hoje vivemos o período da idolatria humana. Vivemos um período hoje em que as palavras precisam ser trabalhadas para agradar aqueles que ouvem. Vivemos um período em que existem estrelas no meio gospel, popstar. Vivemos um período em que o homem, se ele não se sente bem, se ele acha que não está bom para ele se acha o direito de levantar e seguir em frente, amém. Só que João está dizendo aos seus contemporâneos, João está dizendo àqueles que viam essas coisas e se entristeciam. João está dizendo para aqueles que trabalharam, e no final da vida viram pessoas se levantando, virando as costas e indo embora, sem sequer elogiar ou honrar o trabalho feito. João está dizendo para uma geração que está olhando essas coisas e perguntando: Jesus, será que valeu a pena? E Jesus responde para João: João, escreve essas igrejas que eu, Senhor, venho sem demora. Deixa eu te falar as 3 características finais da vinda de Jesus, para me devolver o microfone. A primeira coisa que a Bíblia nos relata que aconteceria nos últimos dias da vinda de Jesus. Paulo, quando escreve as suas epístolas, Paulo fala da grande apostasia espiritual. Paulo fala da grande frieza espiritual. Irmãos, nunca vivemos um período tão difícil, espiritualmente falando, como os nossos, em que o Espírito Santo precisa implorar para ter lugar em alguns lugares, para ter licença para atuar em alguns lugares. Uma apostasia tão generalizada que nós estamos até invertendo os valores, dizendo que o culto foi uma bênção quando a emoção aflorou, porque já não há mais a presença do Espírito Santo em muitos lugares. E Paulo diz que isso é o indício da vinda de Cristo. Mas a Bíblia diz também no livro do profeta Joel que nesse período dos últimos dias Deus também derramaria de forma copiosa e abundante o seu Espírito Santo. Eu vim para cá hoje com vontade que hoje é o dia. Eu vim para cá hoje, Deus, que hoje seja o dia. Que o Senhor derrame abundantemente o teu Espírito Santo. Se tiver mais todos comigo nessa noite, Deus vai começar a derramar. Porque diz a Bíblia que antes de Jesus vir, ia ter apostasia, mas ia ter também um grande mover do Espírito Santo. E eu creio que pode ser hoje, querido. Quantos querem nessa noite? Quantos querem nessa noite? Quem sabe que é o Senhor, querido? É só derramar o sangue nesse lugar. Mas Paulo fala que essa é uma característica da vida de Cristo. A grande apostasia. E a apostasia, ela é o mal, querido, que ela tem sintomas que pode descrever quando ela está chegando. O primeiro sintoma que descreve alguém que está sofrendo de apostasia espiritual: ele já não tem mais prazer nas coisas de Deus. Não tem mais prazer nas coisas de Deus. Para ele estar nas coisas de Deus, para ele se envolver nas coisas de Deus, precisa ter alguma coisa momentânea, precisa ter algum retorno imediato, precisa ter alguma coisa agradável aos olhos
físicos. Querido, você está começando a sofrer de apostasia. Comece a buscar o Senhor hoje, porque a Bíblia diz em Salmos 40, uma coisa que Deus me ensina é esperar com paciência no Senhor. Quando eu espero com paciência, Deus derrama a bênção. Primeiro sintoma de apostasia: não ter mais apreço nas coisas de Deus. Não tem mais interesse nas coisas de Deus. Tanto faz como tanto fez. Aí eu vou lá para ver como é que é. Mas eu louvo a Deus porque aqui nessa noite tem um grupo de jovens que vieram gritar para este mundo ouvir que nós ainda temos prazer nas coisas do nosso Deus. Nós ainda temos prazer de vir para a casa do Senhor e gritar bem alto que nós estamos esperando a sua vida. Não tem mais prazer. Primeiro sintoma. Segundo sintoma de apostasia: não se incomodar mais com este século. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, diz: filhinhos, não vos conformeis com este século. O segundo sintoma de apostasia é não se incomodar mais. Não faz mais diferença. Tanto faz como tanto fez. Eu não estou nem aí. Não, querido. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para incomodar. Você foi chamado para alguém, quando estiver fazendo algo errado, olhar para você e ficar assim, ó, você passou na esquina, né? Na hora que não devia, você deu de cara com um grupo de pessoas, eles olham e dizem assim, você foi chamado para fazer a diferença. O segundo sintoma da apostasia é não se incomodar mais com este século. Se o pecado deste século não te incomoda mais, se a apostasia deste século não te incomoda mais, se as coisas que esse século presente está fazendo não te incomoda mais, querido, renova a tua fé, porque você está sofrendo de apostasia. Paulo diz que a apostasia era indício da vida de Cristo. E o terceiro e último sintoma de quem está sofrendo de apostasia: ele até sabe que Jesus vem, mas ele não espera mais Jesus vir. Ele não espera mais. Júlio, como é que eu vou saber se eu espero ou não? Como é que alguém pode mensurar a fé de alguém? Alguém disse isso para mim um dia: não pode julgar, ninguém vai mensurar a fé de alguém. Realmente, irmãos, eu não posso mensurar a fé de ninguém, não posso medir a fé de ninguém. Só que Jesus nos deu um indicador. Jesus é tão bom. Jesus sabia que ia acontecer isso tudo, deu um indicador. Que indicador é esse? Ele disse: olha, a árvore se conhece pelos frutos. Alguém que está dando fruto ruim, ele nunca vai me convencer que a fé dele é grande. Aí eu vou dizer uma coisa para você: Duas Barras, quem está aqui de Duas Barras vai saber dessa história, mas você talvez não ouviu, eu ouvi de novo hoje. Quando você chora de um casal que eram noivos há 2 anos e o rapaz era marinheiro, e um dia ele recebeu uma notificação que teria que sair em uma missão, não sabia quando ia voltar. Chamou a sua noiva e disse para ela: filha, olha, você é muito bonita, você é uma mulher que tem um futuro pela frente, eu vou sair em comitiva, não sei quando volto, e eu tenho medo de ir, viajar, demorar muito tempo, e quando retornar você já ter se apaixonado por alguém, ter até casado, e eu vim com esperança, e eu quero terminar o noivado. Ela disse: não, que é isso? Ele disse: não, eu quero terminar o noivado, eu quero encerrar tudo, não, terminar agora, que aí eu viajo livre, você fica livre e tudo bem. Ele disse: não, senhor, eu tenho convicção do amor que eu tenho por você. Ele disse: não, eu também te amo, mas eu tenho medo, como é que vai ser? Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, no dia que você zarpar, eu vou lá para o porto e vou acender uma fogueira. Vai ser o símbolo do nosso amor. Vai ser o símbolo de que eu estou te esperando. Ei, vai escutando aí, se você está esperando Jesus. E ele disse: como é que é isso? Ele disse: o negócio é o seguinte, o dia que o navio voltar, se você olhar para a praia e não ver fogo, eu te esqueci, te abandonei e não te quero mais. Mas se tu olhar e ver fogo, eu estou te esperando. Foi embora o navio. E o rapaz foi. Quase um ano depois ele volta, e vem aquela angústia: vai ter fogo ou não vai ter fogo? Vai ter fogo ou não vai ter fogo? E ele ia na proa, olhava e estava longe, ele dizendo: meu Deus, vai ter fogo ou não vai ter fogo? Demora que ele esqueceu, e quando alguém gritou: rapaz, tem um incêndio na praia. Ele disse: incêndio? Ele lembrou. E quando ele olhou, tinha uma fogueira gigantesca na praia. Se você não espera Jesus, tem fogo ainda aí na tua vida. Como é que está a fogueira na tua vida? Como é que está a fogueira na tua vida? Aí tem que ouvir, querido. Eu espero ele todo dia, meu. Eu espero ele todo dia. E eu dou indícios de que estou esperando. O terceiro sintoma da apostasia é esse. Tem muita
está esperando mais, ele já não tem mais fogueira acesa, já não tem mais fogo, já não tem mais manha montar, querido, mas eu quero te contar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos reacender essa fogueira hoje. Vamos reacender essa fogueira hoje, porque quem sabe ele vem hoje, querido. Quem sabe hoje mesmo ele vem buscar a tua igreja. Paulo fala da apostasia. E para encerrar nessa noite, Joel fala do avivamento. Joel fala do avivamento. Joel não fala do avivamento de final de semana, que a gente bota uma roupa, pula, sua, grita, rola, planta bananeira e todo mundo acaba, voltamos para os mesmos delitos e pecados. Não é esse avivamento. Joel fala de um avivamento em que os jovens terão visões. Tem jovem de visão aí nessa noite? Tem jovem de visão aí nessa noite? Tem jovem de visão aqui nessa noite, mas é visão do reino, é visão das coisas celestiais. Tem jovem de visão aqui nessa noite. A Bíblia diz que muitos sonharão sonhos. João fala de um grande avivamento. E eu louvo a Deus, querido, porque quando Satanás pensa que está vencendo a batalha, Deus começa a desencadear uma chuva de bênção na igreja. Eu quero encerrar nessa noite, querido, debaixo dessa primícia. Eu disse que hoje eu não vim para cá para você pular, para você saltar. Eu vim trazer para você que Deus colocou no meu coração, porque a única coisa que está ecoando dentro de mim é esse que vem sem demora. A única coisa que está gritando dentro de mim é esse que vem sem demora. Mas eu quero nessa noite clamar com você. Quem sabe Deus dos altos céus agora vai derramar a sua unção. Se coloque de pé comigo por bondade em nome de Jesus. Quando João está quase encerrando a sua carta a Filadélfia, existe uma declaração intrigante. Se tiver alguém que possa tocar esse teclado aqui, bem baixinho, para nos ajudar, por favor. João faz uma declaração intrigante. No mesmo verso 11, em que ele diz que vem sem demora, ele diz: guarda tu o que? Guarda o que? Eu nunca vi alguém guardar o que não tem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Eu aprendo duas coisas com João. Primeiro, Jesus vai vir buscar ninguém que não tenha nada. Jesus vai vir buscar ninguém vazio. Ele manda guardar o que tem. Ele vai vir buscar ninguém vazio. Ele não vai vir buscar ninguém sem nada. Ele te confiou alguma coisa, ele te deu alguma coisa. E quando ele vier buscar a igreja, ele quer ver isso em você. A segunda coisa que me intriga nessa história é que a coroa, ela não é intocável. A coroa não é intocável, porque alguém pode me tomar. A coroa não está presa à minha cabeça de forma que não possa cair, porque ela pode ser tomada. Dentro dessas duas primícias eu quero encerrar dizendo para você duas coisas. Primeiro, o Senhor te confiou algo. O Senhor te deu algo. Te deu um ministério. Te deu uma convicção. O Senhor te deu uma certeza de que Ele é Deus e que nada muda nesse contexto. Se as circunstâncias estão te roubando isso, cuidado. Renove as suas forças, porque Ele não vai buscar ninguém vazio. Ele diz: guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Guarda o que tem. Guarda a fé que Ele te deu. Guarda a ousadia que Ele te deu. Guarda a retidão que Ele te deu. Guarda a coragem que Ele te deu. Guarde. Segundo, a tua coroa, ela pode ser tomada. Ela pode ser derrubada. A tua coroa, querida, e a minha coroa precisa ser zelada para que não caia nas nossas cabeças. Satanás tem tentado todos os dias derrubar muitas coroas. Satanás tem tentado todos os dias tirar de sobre a tua cabeça algo interessante. Quando fala de coroa, a coroa vem sobre a cabeça.
E quando fala de vir sobre a cabeça, eu me retorno à consagração de Davi. Meu Deus! Quando Davi dobra os seus joelhos diante de Samuel, Samuel pega o chifre cheio de azeite e vai sobre a cabeça de Davi e começa a derramar o azeite. Tem azeite sobre a tua cabeça. Tem azeite sobre a tua cabeça. Tem azeite sobre a tua cabeça. Não deixa ninguém tirar. Tem azeite sobre a tua cabeça. Tem azeite sobre a tua cabeça. Aleluia. Começa a orar nessa noite. Começa a orar nessa noite. Porque tem azeite sobre a tua cabeça. Tem azeite. Ele derramou sobre a tua cabeça azeite precioso. Não deixa ninguém te tomar isso. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E ele encerra de uma forma típica de Apocalipse. Ele diz: quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Porque o Espírito Santo falou aqui nessa noite. E eu quero convidar você, jovem, você, irmãos, ainda tem domingo e segunda. Deus manda domingo e segunda um fogaréu que vai incendiar você. Mas se eu sair daqui com a certeza de que pelo menos 10 pessoas vão guardar essa palavra e vão ficar firmes esperando Jesus, eu estou satisfeito. Mas eu quero te convidar nessa noite, aí no teu lugar, você está esperando Jesus? Oh, aleluia, você está esperando Jesus? A fogueira ainda está acesa. A fogueira ainda está acesa, querido. Como é que está a fogueira dele? Como é que está a fogueira no teu coração? Como é que está a fogueira? Começa a falar com ele e diga: Senhor, ainda está acesa. Agora se está apagado, diz: Senhor, acende. Senhor, acende. Senhor, acende. Ei, escute o que eu vou falar para você. Aleluia. Não é vergonhoso reconhecer a dizer que a fogueira se apagou. Não é vergonhoso. Existem momentos em que as coisas são difíceis. Livro do profeta Samuel prova isso. Não tinha mais visão, Jackson. Não tinha mais revelação. Não tinha mais nada. A lâmpada no santuário, lá no tabernáculo, já estava quase se apagando. A história diz que a reposição que era para ser feita na madrugada não fora feita. O sacerdote que deveria fazer a reposição não fizera. Eli já estava com dificuldades. E Samuel não tinha autorização para fazê-lo. E tem momentos nas nossas vidas que parece que a fogueira quer se apagar. Meu pastor, existem momentos em que parece que as coisas estão chegando ao fim. Mas diz a Bíblia que Deus diz a Samuel que antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus chama Samuel e diz: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, se a fogueira começou a apagar, Ele está te chamando hoje pelo nome. Ele está te chamando hoje pelo nome. Ele está te chamando hoje pelo nome. Recebe essa fogueira, porque Ele está vindo. Ainda que eu não queira, Ele virá. Ainda que eu não espere, Ele virá. Ele virá, só você que espera. Adore Ele nessa noite. Só você que espera. Só você que espera, adore Ele nessa noite. Oh, aleluia. Só você que espera. Só você que espera, adore Ele, adore Ele. Exalte Ele nessa noite. Glorifica Ele nessa noite, diga: Senhor, a fogueira está acesa. Já tentaram apagar, mas está acesa, Senhor. Eu te espero. Oh, aleluia, eu posso ouvir nessa noite, querido. Adoração subindo ao céu de glória nessa noite. Oh, aleluia, eu posso perceber o Deus dos céus nessa noite. Atenta a oração deste lugar. Começa a clamar e diga: Senhor, eu espero. Senhor, eu espero. Oh, aleluia, Deus, em nome de Jesus, nessa noite começa a orar você no seu lugar, querido. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, diga: Senhor, eu preciso desse revestimento. Você já há muito tempo falou em línguas como o Senhor e hoje já não fala mais. Diga: Senhor, eu quero ser renovado nessa noite, eu preciso. Segura a mão do teu irmão aí e ore com ele. Diga: Senhor, eu preciso ser renovado. Diga: Senhor, eu preciso ser renovado. Jovem, você está lá de fora. Por favor, entre. Diga: Senhor, eu quero ser renovado nessa noite.
Receba a presença dele sobre a tua vida. Diga, Senhor, acenda a fogueira. Diga, Senhor, reacende dentro de mim. Senhor, eu preciso nessa noite. Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, minha mãe. Receba sobre a tua vida, querido. Receba o renovo sobre a tua vida. Receba o renovo sobre a tua vida. Se a tua coroa caiu, querido, se tem colocando uma mão sobre a tua cabeça, se tem colocando uma mão sobre a tua cabeça, Ele vem. Ele vem. Oh, Ele vem. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia, uma unção de Deus aqui, querido. Adorei, 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 adorei. Adore, adore, exalte o nome do meu Deus que vive. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, tu falaste nessa noite comigo. Que o Senhor vem sem demora, Pai. Eu preciso guardar o que tenho. Eu preciso guardar a tua palavra. Não negar o teu nome. E eu faço essa oração por todos os jovens dessa noite. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Eu sei que existem jovens aqui, Deus, são chamadas pastorais. Jovens são chamadas ministeriais aqui nessa noite. E Satanás tem tentado roubar isso, arrancar no coração. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu te peço, Senhor, reacende a chama. Oh, reacende a chama nessa noite. Reacende nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo teu ungido nessa noite. Senhor, eu oro pelo teu servo nessa noite. Nessa unção que 5 são derramadas neste lugar, ó Pai. Senhor, eu sei que o teu filho talvez não tenha dito isso, mas digo eu. Como lembraste do rei Ezequias, como lembraste daquele homem, curaste a sua enfermidade e lhe prorrogaste os anos de vida. Como teu ungido agora nas suas mãos, Senhor. Do alto na cabeça, mão nos pés, só essa presença mão sobre ele, sobre ele. Campos, Pai, em nome de Jesus. Ainda grande é a obra, Senhor. A tua igreja precisa da tutela deste homem. Senhor, tu sabes quantas noites e madrugadas. Mas nessa noite, meu Deus querido, eu tenho certeza que o Senhor está nesse lugar. Sou eu para estender sobre o teu ungido as mãos, mas eu estendo as minhas mãos sobre ele. E digo em nome de Jesus, todo o retorno de Deus seja derramado, toda enfermidade, toda limitação nessa noite, seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu filho, como fizeste com Ezequias, faça o teu filho. Porque a tua igreja clama nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha sobre nós. Tem jovem batizado no Espírito Santo aí, tem jovem cheio do Espírito Santo aí, tem jovem esperando Jesus voltar aí, tem jovem com a fogueira acesa dizendo: Jesus vem, porque eu preciso da tua vida. Receba a presença dele sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo dele continue falando no teu coração. Eu devolvo o microfone, Deus vai continuar falando, mas continue ligado.